você estudou, você se dedicou, tá no finalzinho do conteúdo, você já vem batalhando, já vem estudando, e esse conteúdo, meu pai amado, não acaba nunca. Calma, tá no finalzinho, você já se irritou com esse negócio, você já fez simulado, já errou questão que você tinha certeza que estava certa. Então, chegou o momento de a gente tirar uma dúvida que é muito recorrente entre os alunos. Então, nós trouxemos aqui um resumo sobre as tributações. Quando a gente está estudando, a gente vê tributação para renda fixa, para renda variável, tributação para previdência, para fundo de investimento, e quem está estudando para o CAV ainda tributação lá para os derivativos, e isso tudo gera uma confusão. Então, calma. A gente trouxe um conteúdo extra, uma aula extra, para resumir essas tributações para ficar mais fácil de você associar. Tá bom? Então, só antes de iniciar, agora que a gente está terminando o conteúdo, deixa eu pedir mais uma vez, segue as nossas redes sociais. Se você ainda não segue o nosso YouTube, esse é o momento, vai lá YouTube, pesquisa por Gama de Ensino, ou ainda pesquisa por Ayrton Gama, e você vai achar o YouTube da Gama de Ensino. Toda semana tem conteúdo novo. E olha só, uma dica extremamente importante. Todo sábado nós fazemos live com questões que vão cair na sua prova. Atenção, são questões recorrentes, questões que realmente aparecem na sua prova. Então é importantíssimo que todo sábado você acompanhe com a gente, você esteja ao vivo com a gente. Sábado às 17 horas. Questões que vão cair na sua prova. CPA 10, CPA 20, CEA. É importante que você esteja lá e já lhe convido. Então, segue o YouTube da Gama de Ensino, segue ainda o nosso Facebook, tem o Facebook da Gama de Ensino e tem o meu Facebook. Tem também o Instagram da Gama de Ensino e o meu Instagram, o Ayrton Gama JR. Ainda o nosso LinkedIn, o nosso TikTok e aqui tem o nosso contato de WhatsApp. Ficou na dúvida em alguma aula, bateu desespero, aí eu quero arrancar meus cabelos que eu não estou entendendo, manda uma mensagem pra gente. O importante é que você passe e é uma honra para a gente receber a sua mensagem, para esclarecer alguma dúvida, o importante é que você passe. Tudo bem? Estamos aqui. Considere a Gama de Ensino, considere o professor, o titio Ayrton Gama aqui, como uma pessoa que quer o seu bem, que quer lhe ajudar nessa aprovação. Tá bom? Então, bora parar de papo furado, bora falar sobre o resumo de tributações. Então, um conteúdo extra para aquelas pessoas que estão dizendo assim, caramba, são tantas tributações, tem algum resumo para eu fixar? Tem! Esse é o momento, uma aula bem rapidinha, vamos entender. Nós começamos estudando vários ativos e entre eles estudamos os ativos de renda fixa. Ativo de renda fixa, por exemplo, título público federal, CDB, RDB, debênture, LCI, LCA, tudo isso são ativos de renda fixa. E os ativos de renda fixa, em sua grande maioria, vão tributar conforme a tabela regressiva da renda fixa. Antes de eu falar dessa tributação, deixa eu lhe dar uma dica. Sempre que um título tiver ligação com agro ou com imóvel, ele vai ser isento de imposto de renda para a pessoa física. Quer ver? LCI e LCA são títulos de renda fixa que têm ligação ou com agro, LCI, LCA, ou com imóvel, LCI. Se tem ligação com agro ou com imóvel, a tributação é isento para a pessoa física. Ainda, CRI e CRA são títulos de renda fixa que têm a mesma ligação ou com agro ou com imóvel. Tem ainda a cédula do produtor rural, tem ligação com agro, então é isento para a pessoa física. Tem a poupança tem a parte de exigibilidade que precisa destinar um recurso para agro e para imóvel, então é isento de tributação de IR para a pessoa física. Tá bom? Então, dito isso, para todos os demais títulos de renda fixa, vai tributar conforme que a gente vai conversar agora. Primeiro, se tributa o IOF. O IOF, você não precisa memorizar a tabela, você precisa saber como ele funciona. E é uma alíquota regressiva que vai cobrar do primeiro ao 29º dia. Chegou no 29º dia de permanência, você passou 29 dias ali, está tributando o IOF. Chegou no 30º dia, a partir do 30º dia até o infinito, não cobra mais IOF. Então, o IOF é uma alíquota regressiva que vai cobrar nos títulos de renda fixa até o 29º dia. Ficou claro? Depois de cobrar o IOF, cobra-se o imposto de renda. E o imposto de renda para os títulos de renda fixa é justamente a nossa tabela regressiva da renda fixa, que vai levar em consideração o teu prazo de permanência.
Ah, você entrou no título de renda fixa, ficou de 1 a 180 dias, a tributação vai ser 22,5% sobre a rentabilidade. Você ficou de 181 dias a 360 dias, vai ser 20% sobre a rentabilidade. De 361 a 720 dias, 17,5% sobre a rentabilidade. E mais de 720 dias, 15% sobre a rentabilidade. Eu sei, muita gente fica ansioso quanto à tabela. A sua prova vai trazer essa tabela, mas de verdade eu aconselho que você memorize essas tabelas, até porque elas são simples. Vê como a gente consegue montar com uma certa facilidade a tabela regressiva da renda fixa. Até 180 dias, 22,5%. Aqui no prazo, você vai multiplicando por 2. Ou seja, 180 vezes 2, 360. 360 vezes 2, 720. Então, fica assim, de 181 dias a 360 dias, vai dar uma outra alíquota. De 361 dias a 720 dias, vai ser uma próxima alíquota. E mais de 720 dias, uma outra alíquota. Nas alíquotas, você vem tirando de 2,5 em 2,5. Então, 22,5, 20, 17,5 e 15. Pronto, é assim que a gente faz a tabela regressiva da renda fixa. Bem fácil. Então, na renda fixa, primeiro o IOF, mas somente até o 29º dia, depois o imposto de renda. E lembra que os títulos que estão ligados a agro ou imóvel não cobram tributação de imposto de renda para a pessoa física. Tudo bem? Maravilha, então. Aí, Tom, tem uma outra tabela regressiva que vez ou outra aparece? Tem sim, é lá em Previdência. Previdência tem duas tributações, a tabela progressiva e a tabela regressiva. E você vai dizer, aí, então como é que eu vou saber? A tabela regressiva da Previdência é só para Previdência. Em todos os demais casos, vai ser essa aqui da renda fixa, para os outros títulos de renda fixa. Então, entende? Se estiver falando de Previdência, Previdência ela tem uma outra tabela regressiva, que também tem esse nome, mas ela funciona de outra forma. Vamos ver então. Previdência, temos dois tipos de tributação, a progressiva e a regressiva. Sendo que a progressiva, ela vai considerar isso aqui como mais importante. Sempre na tabela progressiva, vai ficar 15% na fonte. Então, você entrou numa previdência, seja um VGBL ou PGBL, e você está sendo tributado pela tabela progressiva, o que a sua prova pode perguntar? Quanto fica na fonte? Na fonte é 15% sempre, em todos os casos. Tabela progressiva da Previdência, seja VGBL ou PGBL, 15% na fonte sempre. Aí você vai dizer aí, Tom, porém, se o imposto devido for 27,5% ou ainda for 22,5%, como é que o governo vai saber como é que eu vou ajustar? Você vai ajustar na sua declaração do imposto de renda anual. Todo ano você não vai lá e declara o seu imposto de renda? Ok, é aí que ajusta. Ou então, mesmo que uma tributação seja menor, a tributação na tabela progressiva da Previdência vai dar 7,5% ou ainda isento, zerado. Onde é que eu ajusto, já que ficou 15% na fonte? Bem, você ajusta na sua declaração anual do imposto de renda. Então, vou repetir aqui, dando mais ênfase ainda em Previdência, VGBL ou PGBL. Quando for tributar, se for a tributação progressiva, sempre vai ficar 15% na fonte. 15% na fonte. Memoriza que isso é precioso. E a tabela regressiva da Previdência, como é que ela funciona? Bem, ela funciona o seguinte: Previdência, VGBL ou PGBL? VGBL ou PGBL? A Previdência aberta ou ainda a Previdência complementar aberta ou Previdência privada? Como é que funciona? Na tabela regressiva da Previdência, ela vai funcionar assim, vai considerar o tempo de permanência e quanto mais tempo você passar, menos você paga, daí o nome regressivo, né? Você ficou ali de 0 a 2 anos, vai cobrar 35% de imposto. Aí você vai me dizer, aí, não, 35% sobre a rentabilidade? Aí depende. Se for um VGBL, a tributação é sobre a rentabilidade. Se for um PGBL, a tributação é sobre o montante total.
Tudo bem? Então, permanecer de 2 a 4 anos ali numa previdência, quanto é que vai pagar de imposto? O imposto de renda será 30%. Se for de 4 a 6 anos, tributação 25%. De 6 a 8 anos, tributação 20%. De 8 a 10, 15%. E mais de 10 anos, 10%. Então, é fácil também você memorizar. Vem de 2 em 2, né? 2, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. E aqui nas alíquotas, ela vem reduzindo. 35, de 5 em 5. 30, depois 25, até ali 10%. Olha só, tabela regressiva da Previdência, ela funciona dessa forma e não tem nada a ver com a tabela regressiva da renda fixa. Outro detalhe importante é que na Previdência, seja VGBL, seja PGBL, na tabela regressiva é totalmente deduzido na fonte. Enquanto na Previdência, a tabela progressiva é deduzido 15% na fonte e o restante você ajusta na sua declaração, já na tabela regressiva é totalmente na fonte. Tudo bem? Ayrton, tem outras tributações? Tem sim, a gente fala, por exemplo, de fundos. Fundos é bem legal, porque para tributar serão 3 modalidades. Pode ser o fundo de investimento de longo prazo, pode ser um fundo de investimento de curto prazo ou fundo de investimento em ações. Vamos lá. O fundo de investimento de longo prazo, ele pega a tabela regressiva inteira, até 180 dias, 22,5, de 181 dias a 360, 20, depois 17,5, depois 15%. Então, o fundo de investimento de longo prazo, ele tem a tabela regressiva inteira. Tem um detalhe, fundo de investimento de longo prazo, ele tem come-cotas nos meses de maio e novembro. E o come-cotas, ele vai ser sempre pela menor alíquota do fundo. Então, já que o fundo de investimento de longo prazo, a menor alíquota é 15%, então, come-cotas em maio e novembro vai ser 15%. No fundo de investimento de curto prazo, a tributação, ela varia assim, 22,5% e 20%. Aí, Tom, mas eu entrei num fundo de investimento de curto prazo e passei aí 5 mil dias. Não faz diferença, você vai pagar no mínimo 20% de imposto. E aí, se ele for considerado um fundo de curto prazo, a alíquota mínima é 20%. Então, no fundo de investimento curto prazo, você passou até 180 dias, 22,5% sobre a rentabilidade de imposto de renda. Ah, eu passei mais de 180 dias, eu passei 2 mil dias, 10 mil dias. Ok, você vai pagar 20% de imposto de renda. E lembra, no fundo de investimento de curto prazo, também tem come-cotas. Sempre em maio e novembro, no último dia útil de maio, no último dia útil de novembro, pela menor alíquota do fundo. Já que a menor alíquota do fundo de curto prazo é 20%, então come-cotas no fundo de investimento de curto prazo será de 20%. E aí a gente tem o fundo de investimento em ações, que é o mais simples de todo, a tributação é fixa, 15%. Ah, 15% independente do prazo? 15%. Independente do prazo. Lembra, no fundo de investimento em ações não tem come-cotas e também não tem IOF. Fundo de investimento em ações é super simples. 15%, pronto. Somente no resgate. Não tem come-cotas, não tem IOF. Ai, ficou muito mais fácil. O que mais a gente fala? A gente fala dos títulos ou dos ativos de renda variável, como ações, por exemplo. Como é que tributa? Tem 2 tributações. Operações normais, buy and hold, você compra e segura, que também pode ser chamado de swing trade, né? O swing trade é quando você compra e segura, mas no curto prazo, ali poucos dias ou poucos meses, nós vamos chamar de swing trade. Quando você compra lá para o longo prazo, nós chamamos de buy and hold, é assim que o mercado chama. Aqui nós vamos considerar sempre buy and hold, porque você compra e segura. Então, essas operações normais de comprar e segurar o ativo vai ser tributado 15% sobre a rentabilidade. Se for uma operação de day trade, que compra e vende no mesmo dia, eu comprei o ativo ABC e vendi o ativo ABC no mesmo dia, isso é day trade. Comprou e vendeu no mesmo dia o mesmo ativo, day trade, se você tiver ganho de capital, 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Inclusive, isso é muito importante lembrar. Você só paga imposto quando você ganha dinheiro. Ganhou?
paga. Então, ganhou dinheiro, teve ganho com isso, ganho com investimentos, paga imposto. O fato gerador essencial para pagar imposto é você ganhar dinheiro, tá? E aí tem um detalhe. Se for pessoa física, se não for day trade ali em ações, tá? Em ações, você é pessoa física, você não está operando na modalidade day trade, não é day trade. A alienação, ou seja, a venda dentro do mês calendário, do dia 1º ao último dia do mês, foi até 20 mil reais, aí é isento de imposto de renda. Isso é importante, tá? Maravilha, esse é o resumo de tributações. E aí você vai dizer, então peraí, faltou derivativo, é verdade. Então, para quem está estudando CEA, a gente precisa estudar derivativo. Para quem está estudando CPA 20, também a gente precisa lembrar do derivativo. O derivativo é renda variável. Então, em sua maioria, vai tributar como renda variável. Tem as exceções, tem várias exceções. Então, aqui, para memorizar, para fixar, vou trazer a regra básica do derivativo, que funciona assim. Temos o derivativo mercado a termo. Temos o derivativo mercado futuro, ok, futuro. Temos o derivativo opções e temos o derivativo opções swap. Swap é troca, swap. Em regra geral, o derivativo, que faz parte da renda variável, vai tributar conforme a renda variável. 15% sobre a rentabilidade, sobre o ganho em operações normais e 20% em day trade. 20% e 15%. Mercado futuro também, 15% em operações normais, 20% em day trade. Opções também, 15% em operações normais e 20% em day trade. Swap também, não. O swap, ele é exceção. Lembra, swap é um contrato de troca. Ele troca tanto, ele faz tanto troca-troca, que ele trocou, inclusive, a tributação, né? O swap, ele tributa conforme a tabela regressiva da renda fixa. Opa! Regressiva da renda fixa. O swap, ele tem aquela tributação conforme essa tabela que a gente viu aqui, essa tabela inteira aqui. A tributação do swap, ela é conforme a tabela regressiva da renda fixa, tudo bem? Então, essa é a regra geral, tem as suas exceções, mas se você levar isso para a sua prova, tenha certeza, você vai chegar lá muito bem. Então, tá aqui o resumo de tributações para você lembrar, para você rever esse vídeo. Reveja esse vídeo próximo da sua prova para você associar e você não vai errar questões de tributação. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Até lá!